Não sei mais para onde correr. Não posso falar com a minha mãe sobre isso. Ela já está destruída. Não posso falar com meu pai porque... Bem, ele é o motivo de eu estar contando isso. Eu fiz uma coisa e achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava o salvando. Mas agora a casa está cheia de um silêncio que é muito pior do que os gritos que eu deveria ouvir. E eu vejo o olhar do meu pai e sei que cometi um erro terrível, horrível. Preciso de ajuda. Preciso que alguém me diga o que preciso fazer. Moramos numa casa legal, daquelas que as pessoas se mudam quando querem ter uma família. Um quintal grande, uma cerca de madeira, canteiros de flores que minha mãe vive cuidando. Era um lugar normal, feliz, feito para todo mundo estar ali para crescer, até a árvore. Tudo começou uns 15 anos atrás. Eu tinha 10 na época. Meu pai chegou em casa do trabalho um dia, super animado, com uma energia que eu raramente via. Ele era um homem quieto, um homem bom, trabalhava num emprego estável em logística e as paixões dele eram pequenas e controláveis. Ele amava a jardinagem, era sua fuga, seu relaxamento. Nesse dia, ele estava segurando um saquinho de papel pequeno e enrugado. "Olha isso!" ele disse, com os olhos brilhando, enquanto me mostrava uma única semente preta. Era do tamanho de um ovo de pombo, estranhamente pesada e coberta por padrões espirais fracos. "Comprei de um vendedor na rua do centro, de um velhinho. Ele disse que era especial. Disse que vai virar uma árvore enorme e que nunca vai morrer. Disse que ia fazer sombra em toda a casa e nos proteger." Eu tinha 10 anos. Achei legal, claro. Meu pai era um homem são, racional, mas que sempre ficava meio poético quando falava de seu jardim. Só achei que ele estava exagerando para me deixar animado. Pais às vezes falam essas coisas pra gente quando somos crianças. Plantamos aquela semente juntos no centro do quintal. Foi uma boa lembrança, uma das últimas boas, eu acho. A árvore cresceu, e cresceu rápido, mais rápido do que qualquer árvore tem o direito de crescer. Em uns 2 anos, já era mais alta que eu. Meu pai ficou super feliz. Cuidava dela como se fosse uma divindade. Ele construiu uma cerca de madeira pequena e arrumada ao redor da base dela, não para afastar os animais, mas para designar o espaço dela como sagrado. Ninguém mais podia regar, ninguém mais podia podar, não que ela parecesse precisar. Era dele, só dele. Por anos, minha mãe e eu só aceitamos isso. Era o hobby do meu pai. Quando ele estava no quintal, ajoelhado perto da árvore, a gente sabia que era o momento dele. Não interferíamos, não pensávamos muito nisso. Mas a árvore continuou crescendo e, conforme crescia, meu pai começou a mudar. Sutilmente. No começo, ele passava cada vez mais tempo lá fora. Chegava para jantar com terra embaixo das unhas e um olhar distante e tranquilo no rosto. Começou a falar da árvore não como uma planta, mas como uma presença. "A árvore está bem hoje", ele dizia. "Ela gostou da chuva." A gente só sorria e concordava. Quando eu já estava com uns 20 e poucos anos, a árvore era um monstro. Uma espécie que nenhum de nós reconhecia. Sua casca era lisa, cinza escuro, quase preta, e as folhas eram de um verde profundo e ceroso que parecia beber a luz do sol. Ela se erguia sobre a nossa casa, fazendo uma sombra vasta e profunda sobre todo o quintal durante a maior parte do dia. Foi aí que a gente realmente começou a notar a coisa errada disso tudo. O primeiro sinal
foram as outras plantas. As rosas da minha mãe, a horta, as florzinhas alegres que ela plantava toda a primavera e qualquer coisa que ficasse sob a sombra da árvore por mais de algumas horas por dia murchava e morria. O solo embaixo dela ficou estéril, cinza e duro como pedra. Depois, aconteceu com os animais. Os pássaros pararam de fazer ninhos no nosso quintal. Pequenos bichos que costumavam correr pelo gramado desapareceram. Até nosso cachorro, um golden, se recusava a ir no quintal. Ele ficava na porta dos fundos, choramingando, com o rabo entre as pernas, se recusando a colocar sequer uma pata na sombra. Mas a pior mudança foi no meu pai. A obsessão dele virou sua vida inteira. Ele pediu demissão do emprego, disse que precisava ficar em casa para cuidar da árvore. Passava o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, sentado num banquinho que ele construiu bem embaixo dos galhos mais densos. Ele só ficava lá. Às vezes, a gente o via da janela da cozinha, com a cabeça inclinada, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Às vezes, seus lábios se moviam e sabíamos, com uma certeza que nos deixava mal, que ele estava falando com a árvore. Minha mãe e eu tentamos falar com ele. Imploramos, suplicamos. Querido, por favor, minha mãe dizia com a voz embargada. Entre, coma alguma coisa, você está tão magro. Ele só balançava a cabeça, com um sorriso lento e plácido no rosto. Não estou com fome, a sombra é suficiente. É tão tranquilo aqui. Me conforta. Pode confortar você também, se você só vier e sentar comigo. A gente nunca ficou com ele lá. Tinha alguma coisa naquela sombra. Não era só a falta de luz. Era frio, pesado, faminto. Ficar na beira dela era como ficar na beira de um oceano profundo e escuro. Você sabia que não devia entrar. As últimas semanas foram o ponto de ruptura. Meu pai parou de entrar em casa, exceto para dormir na cadeira da sala por algumas horas rápidas. Estava definhando. Sua pele estava pálida e cerosa, os olhos fundos, mas tinham um brilho sereno e vazio que me aterrorizava mais do que qualquer raiva. Ele estava sendo consumido. A árvore estava comendo, o comendo vivo, e ele estava deixando. Decidi que tinha que fazer alguma coisa, tinha que salvá-lo. Esperei até a noite, fiquei olhando pela janela, até que ele finalmente, relutantemente, entrou e se jogou na cadeira da cozinha, caindo no sono agitado de sempre. A casa estava silenciosa, minha mãe dormindo. Essa era a minha chance. Peguei o machado pesado de rachar lenha na garagem. Minhas mãos estavam suando, meu coração batendo num ritmo frenético e aterrorizado contra minhas costelas. Saí pela porta dos fundos. O quintal estava banhado pela luz pálida e etérea da lua cheia, mas o chão embaixo da árvore era um poço de escuridão absoluta. Entrei na sombra. O frio foi imediato, chocante. Não era um frio normal, era um frio profundo e exaustivo que parecia puxar o calor diretamente dos meus ossos. Fui até a base da árvore. A casca lisa e preta parecia estranhamente escorregadia ao toque, quase como pele. Levantei o machado. Quando a cabeça de metal dele tocou a casca da árvore, eu ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido. Uma voz que era masculina e feminina, velha e jovem. Era um farfalhar de folhas e um suspiro de vento com uma voz, tudo de uma vez. A voz disse: não. Eu cambaleei para trás, meu coração parando no peito. Olhei em volta desesperadamente. O quintal estava vazio.
Eu devia ter imaginado isso. Era o vento, era meu próprio medo falando comigo, tinha que ser. Me preparei, balancei o machado com toda a minha força e bati contra a árvore. O som foi agudo, molhado, não o estalo agudo de machado na madeira que eu esperava. Parecia que estava batendo num pedaço de carne. O machado entrou fundo no tronco. No momento em que o arranquei para dar outra machadada, um líquido escuro, preto ao luar, começou a escorrer do lugar cortado. Ignorei, bati de novo, e de novo, e de novo. Entrei num ritmo frenético e desesperado, suor escorrendo pelo meu rosto, meus músculos gritando. O baque molhado e carnudo do machado, o respingo da seiva escura, o frio profundo e exaustivo da sombra. Era um pesadelo. A cada golpe, o líquido da fenda fluía mais livremente. O cheiro de cobre, metálico, encheu o ar. Era um cheiro que eu conhecia. Um cheiro que não fazia sentido estar ali. Toquei o líquido pegajoso com os dedos. Levei ao nariz. Era sangue. Espesso, escuro, sangue de verdade. O pânico, cru e absoluto, me dominou. Eu queria correr, queria largar o machado, fugir e nunca mais olhar para trás. Mas aí eu pensei no meu pai, no rosto vazio e sorridente dele, nele definhando até morrer. Eu não podia parar, tinha que terminar. Gritei. Um som cru e sem palavras de raiva e medo. Coloquei todas minhas forças nos últimos golpes. O corte se alargou. A árvore gemeu. Um som profundo e trêmulo que parecia sacudir o chão. E então, com um grito final de matéria estilhaçada, a árvore caiu. Bateu no chão do quintal com um estrondo que sacudiu tudo. Seus grandes galhos estilhaçando os vasos de flores vazios da minha mãe. Depois disso, silêncio. A sombra tinha ido embora. Eu estava ofegante, encostado no machado, meu corpo tremendo de exaustão e adrenalina. Meus olhos foram atraídos para o toco, para o lugar onde eu tinha cortado. Peguei minha lanterna pequena no bolso de trás e apontei a luz. O interior da árvore não era madeira. Era uma massa caótica e fibrosa do que parecia músculo vermelho escuro com um tendão pálido e brilhante, pele em torno de um núcleo central horrível. Embutido no centro do tronco, integrado ao seu próprio ser, estava o tronco de um ser humano. Eu podia ver a curva da caixa torácica, o formato da coluna, a aparência pálida e emborrachada de carne preservada. O corte era limpo. O sangue escuro ainda estava saindo, encharcando o chão. Não sabia o que fazer. Eu não conseguia gritar, nem me mover. Minha mente simplesmente parou. O que era isso? Quem era essa coisa? Era com isso que meu pai estava falando? Queime! Uma voz disse atrás de mim. Era quieta, rouca. Eu me virei. Meu pai estava parado na beira do quintal. Não estava olhando para mim. Ele estava olhando para a árvore caída, para o toco mutilado e sangrando. A expressão em seu rosto era a tristeza mais profunda e dilacerante que já testemunhei. A serenidade vazia em seus olhos tinha ido embora, substituída por uma dor tão profunda que parecia ter rachado sua própria alma. Pai? Eu sussurrei. Temos que queimar, ele repetiu com a voz oca. Tudo, agora. Trabalhamos juntos num ritual sombrio e silencioso. Cortamos os galhos e o grande tronco em pedaços manejáveis. Os arrastamos para uma pilha no centro do quintal. Meu pai se movia como um velho. Ele nunca olhou para a coisa horrível no coração do tronco. Encharcamos a pilha com gasolina e meu pai jogou o fósforo. O fogo subiu com um rugido.
Uma fumaça preta e gordurosa cheirava a carne queimada e outra coisa indistinguível. Ficamos lá por horas, vendo queimar, até que a grande árvore, que tinha dominado nossas vidas, não fosse nada além de uma pilha de brasas brilhantes e um círculo preto queimado no gramado. Eu achei que, nesse momento, tinha salvado meu pai. Achei que tinha cortado o câncer que estava o matando. Mas eu estava errado. Faz uma semana. A árvore se foi. A sombra dela se foi. Meu pai está dentro de casa. Ele come o que minha mãe coloca na frente dele. Ele dorme na própria cama. Ele está fisicamente presente. Mas, espiritualmente, parece que não. Sua obsessão se foi, mas sua paz, por mais estranha que fosse, também se foi. Foi substituída por uma ansiedade constante. Ele anda pela casa, fica olhando pela janela para o espaço vazio no quintal. Ele se assusta com cada som inesperado. E o pior, ele não fala nenhuma única palavra desde aquela noite. Só olha para mim às vezes, com aqueles olhos, e eu sinto que sou o monstro. Eu destruí a coisa que estava o consumindo, e ao fazer isso, parece que eu também o destruí. Troquei um zumbi sorridente que era meu pai por um fantasma silencioso e aterrorizado que ele tinha se tornado. O que era aquela coisa? O que eu fiz? E como eu conserto meu pai? Existe alguma maneira de trazê-lo de volta? Por favor, se alguém tiver alguma ideia do que aconteceu aqui, me diga. O silêncio nessa casa está ficando mais alto a cada dia. E agora, parece que é meu pai quem faz a sombra. Até a próxima. Obrigado.